Olá, meus amados, eu sou o reverendo Dair, pastor da igreja Ele Vive em Itaquá. E hoje nós vamos continuar aí com a nossa reflexão que estamos fazendo aí no livro do Gênesis. No último vídeo que lançamos, fizemos aí uma reflexão no livro do Gênesis 22, e hoje nós vamos fazer uma reflexão no livro do Gênesis, capítulo 17, o capítulo da aliança. Deus fazendo uma aliança com Abraão. Mas antes de Deus fazer uma aliança com Abraão, Deus conversa com Abraão, Deus se manifesta a Abraão. E o texto sagrado vai dizer que, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê tu perfeito. Então aí nós estamos diante de um texto que Deus está se manifestando a Abraão numa visão e conversando com ele antes de fazer com ele uma aliança eterna, uma aliança perpétua, né? E então nós vemos aí, e nós queremos aqui tomar algumas palavras que vai trazer assim um sentido grandioso para as nossas vidas quando nós olhamos aqui no original, o hebraico bíblico, e ao olhar para o texto sagrado, nós encontramos aqui duas ou três palavras. A primeira delas é Deus falando com Abraão: anda na minha presença e sê tu perfeito. A palavra andar é o verbo ralar, e esta palavra quer dizer andar, caminhar, passear, seguir. Então Deus está chamando Abraão para andar, caminhar com ele, passear com ele, porque quando lá no livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia passear, andar com Adão. E aqui o texto, Deus está chamando Abraão para andar na sua presença. Então, a palavra andar aí é ralar e tem o sentido de caminhar, andar, passear. E a palavra presença é panê. A palavra panê é presença, isto é andar diante da face do Senhor. É andar na sua presença. Então, Deus está chamando Abraão para andar com ele, mas andar na presença dele e ser perfeito, né? E ser perfeito. Então, logicamente, Deus está conversando com Abraão antes de fazer com ele, de firmar com ele uma aliança. Deus o chama para andar diante da sua face, caminhar com ele. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 5, nós encontramos ali, se não me falha a memória, é o versículo de número 22, se não me falha a memória neste momento. Deus fala que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E este andar com Deus, que Deus chama Abraão, é para um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade. É um relacionamento que Abraão teria com Deus diante do seu rosto, diante da sua face. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus,
Isso quer dizer que ele andou em uma sintonia, ele andou por fé, e Deus então já havia chamado Abraão para atender o seu chamado. Nós falamos sobre o lelerar de Deus. Sai-te para ti mesmo, Abraão. Era Abraão, então, deixar a sua terra, dando um passo de fé, um passo de confiança. Então, quando Deus está chamando Abraão para andar com ele, é andar em relacionamento, é andar em sintonia com ele, é andar diante da sua face. E aqui supõe que andar diante da face do Senhor, diante do seu rosto, em intimidade, em comunhão, supõe perfeição. Anda na minha presença e sê tu perfeito. Ser tu perfeito. É o que Deus está chamando Abraão para ele, então, andar diante de Deus e ser um homem perfeito. A palavra perfeição aqui não quer dizer segundo o olhar humano, segundo o olhar do homem, mas segundo o olhar de Deus. Perfeição aqui é o homem íntegro, é o homem justo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, um homem perfeito, um homem íntegro diante do Senhor na sua geração. Também a Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, também na sua geração. E agora Deus está chamando Abraão para que Abraão andasse diante do seu rosto com propósito de ser perfeito, de ser justo, de ser íntegro. Então, a partir daí, Deus agora no versículo seguinte, versículo 2, Deus vai fazer com Abraão uma aliança, porque no versículo 2 está escrito: e porei o meu concerto, quer dizer, a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, meus queridos e amados, que nesta reflexão nós precisamos entender que Deus nos chama para andar na sua presença, andar diante da sua face, andar diante da sua pessoa. Este é um andar pané, é presença pessoal de Deus, é Deus andando pessoalmente com Abraão. E Deus nos chama também, a mim e a você, para andar diante da sua face, andar de forma pessoal com Deus, andar em relacionamento de intimidade, andar em comunhão com Deus e assim sermos perfeitos, não segundo o olhar dos homens, mas segundo o olhar de Deus. Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 5, verso 48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Perfeição ali no Novo Testamento é teleios, é a palavra grega para perfeição, não a perfeição segundo o olhar dos homens também, mas segundo o olhar de Deus. Ser tu perfeito. Deus nos chama para ter uma vida de comunhão e andar em intimidade, relacionamento e vivermos de forma que agrade ao Senhor, que agrade a Deus, que através da minha e da sua vida ele seja louvado e possa
abençoar a você e toda a sua casa, assim como abençoou o crente Abraão. Que Deus abençoe a sua vida e que essa reflexão seja para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você foi abençoado com esta reflexão, deixa aí o seu like e você possa compartilhar esta reflexão para que outras pessoas também venham a ser abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.